Olá pessoal, eu sou Jefferson Barbosa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro que me fez conhecer um pouquinho mais sobre a vida e a família do meu autor preferido. É um livro que vai trazer as páginas do diário referente aos últimos dias dos parentes e amigos mais próximos do Carlos Drummond de Andrade, reunidos aqui nesse belo exemplar chamado Uma Forma de Saudade. O Drummond é um poeta mineiro, nascido na cidade de Itabira, em 31 de outubro de 1902. O Drummond é o meu escritor favorito, e aqui no canal você encontra alguns vídeos específicos sobre o autor, que eu vou deixar aqui na descrição e aqui no iCard. O livro, então, ele traz as páginas do diário reunidos pelo próprio Carlos Drummond de Andrade, que foram entregados para sua filha Maria Julieta ainda em vida. E esse diário ele chamou Diário de Papai, Família e Amigos. Então, nesse coleção das páginas de diário que o Drummond fez, ele selecionou, de acordo com a ordem que essas pessoas foram falecendo, as pessoas mais próximas, as suas páginas do diário que relatavam os últimos momentos da vida de seus familiares, começando pelo seu pai, a sua irmã Rosa, a sua mãe, e aí por diante os seus irmãos. Trata-se então de um livro muito especial e muito íntimo. Por tratar-se de um diário, algo que o escritor estaria escrevendo para si mesmo, e depois, consequentemente, entregando aquilo para a família, nas mãos de sua filha, que seria lido pelos seus descendentes, parece que a gente está invadindo um espaço que não era para ser invadido. Parece que estamos lendo coisas íntimas demais, principalmente por tratar-se de um assunto tão delicado, o falecimento de parentes e amigos. A gente vê essas pessoas aqui retratadas, seja a mãe, o pai, os irmãos, Manuel Bandeira, o Rodrigo, os amigos do Drummond, nos seus momentos mais delicados da vida. Então, como experiência de leitura, no primeiro momento eu me senti incomodado. Eu me senti que eu estava invadindo algo que era secreto e algo que não deveria ter chegado a mim. E com o passar das páginas a gente vai se aprofundando um pouco na vida desse escritor famoso e vai conhecendo mais a sua parte humana. E tem alguns relatos aqui bastante tristes, como a série de relatos dos diários que tratam sobre a morte da sua mãe, a sua mãe que fica bastante debilitada. E a gente vê essa narrativa de a mãe piora e todos os filhos voltam para Belo Horizonte, depois para Itabira, com medo da mãe falecer para dar o último suspiro. Isso não acontece. Aí eles voltam de novo para casa e depois eles vão de novo para Itabira. E isso acontece várias vezes. A gente vai percebendo um cansaço, essa sensação de morte, essa sensação de doença. E quando a pessoa falece, a narrativa da mãe sendo cremada, sendo levada para o jazigo do pai, isso nos toca de um jeito muito profundo, porque é uma vida que se foi. E eu sou muito sentimental, então não importa se eu conheci a Dona Julieta, não importa se eu conheci os pais do Drummond, se eu conheci seus irmãos, mas a gente percebe, através do escritor, como pessoa, relatando a morte de um irmão, aquilo tem um peso, aquilo tem uma importância, porque é uma vida que se foi, mesmo você não a conhecendo. Então é um livro muito sentimental, e aqui a gente vai conhecendo um pouquinho do autor como humano, como ele vai revivenciando suas memórias após a morte do pai, após a morte da mãe, em seu aniversário de morte, e às vezes ele escreve que hoje era aniversário da morte do pai e ele não fez nada em sua memória. Ou no momento de uma carta de diário em que ele diz que vai visitar a mãe e a mãe já não o reconhece mais. Aquilo é como se fosse uma facada em nós que estamos lendo esse diário. E a própria narrativa da família do Drummond é muito triste. Os pais do Drummond tiveram 14 filhos, todavia apenas 6 chegaram à idade adulta. Então a gente já tem a morte de 8 filhos pequenos que não são retratados aqui, porque eles morreram com tenra idade, 1, 2, ou até alguns meses após o nascimento. Então a gente sabe o quanto a mortalidade infantil era grande ali na virada do século XIX para o XX. Então é muito triste acompanhar tudo isso. Então a gente tem um relato desses 6 irmãos, e quando chega ao final, após a morte do último irmão, o Carlos Drummond diz o seguinte: fiquei sendo o último vivo, dentre os 6 irmãos que chegaram à idade madura. É a minha vez de preparar. Então é muito triste quando ele percebe que ele é o último vivo, que todos os seus 13 irmãos já morreram, seu pai, sua mãe já morreu, e agora é a hora dele também se preparar para a partida. Aqui não é narrado o fim de sua família mais particular, a morte da sua esposa Dolores, a morte da sua filha Maria Julieta, que acontece
acho que 2 semanas antes da sua morte, mas a gente vai percebendo que esse final da vida é sim triste. A gente vai perdendo as pessoas que a gente ama, a gente vai perdendo as pessoas que a gente conhece, mas nem por isso deixa de ser especial. É um livro muito bom, não só para quem gosta de Drummond, porque o Drummond não é o foco da história, mas é um livro que fala de memória, de amor, de família, de amizade. Então, e no final há uma coleção, uma coletânea de poemas que a gente faz ligação direta com os relatos que são trazidos no diário. Então isso é muito legal, que a gente percebe como esses acontecimentos acabam influenciando na escrita do poeta, e a gente acaba, então, percebendo ou entendendo, dando outro entendimento a esses poemas após ter lido essas páginas do diário. Então o livro é lindo, ele tem várias páginas de facsímile, páginas desses diários que foram transcritos aqui, fotos da família do Drummond, seus parentes. Então, por mais que seja uma invasão à vida particular do autor, e é uma invasão, não deixo de me sentir incomodado com isso, foi uma experiência bastante peculiar, me emocionei diversas vezes, e a gente acaba um pouco por se aproximando mais dessa pessoa que é o Drummond. É o meu autor favorito, mas eu não conheço o Drummond como pessoa. Eu não saberia se eu gostaria dele como um amigo. Mas a sua obra eu admiro bastante. Então, conhecer um pouquinho mais da sua vida, mesmo que a vida tão íntima, eu acho que nos aproxima um pouco mais dele e também um pouco mais da sua obra. Então é uma obra linda, é um livro lindíssimo da Companhia das Letras, é um livro que vale super a pena. Se você gosta do autor ou quer saber, ter uma experiência relacionada à memória, amizade, amigos, a partir desses entes próximos, é um livro que vale muito bem como pedida, além de ser um livro lindo, lindo, lindo. Então é isso, espero que você tenha gostado do livro, e vou deixar o espaço aberto aqui nos comentários, caso você tenha alguma indicação de leitura que você queira ver aqui no canal, se você tem algum livro do Drummond que você gosta e que ainda não foi resenhado por nós, ou de algum outro grande poeta da nossa literatura, e também da literatura contemporânea. E além disso, não deixe de responder o que você acha de ler as páginas de um diário de alguém que foi publicado após a sua morte. Você também acha, assim como eu, que é algo muito invasivo, que é uma invasão ao íntimo, apesar de ser uma experiência no final muito peculiar e uma experiência que te marca? Deixe os seus comentários e não deixe de curtir e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até mais!